Claro. O pessoal do centro acadêmico, ele vai fazer uma transmissão de outra banca que acabou tendo um conflito de horário com essa. Então, eu já vou pedir desculpas, mas eu vou fazer a gravação. Se a Maria Rita quiser fazer o convite de outras pessoas, ou já convidou todo mundo que você queria, você já tem o link, né, Maria? Já Tudo sim. certo. Tá tudo certo. Bom, então vou dar início aos trabalhos, né? Pessoal, boa tarde a todos. Inicialmente eu queria saudar aqui todos os presentes, principalmente as professoras, doutoras, convidadas, de quem eu tenho muito orgulho de ser amigo e muita inspiração, né? Um dia espero chegar no nível delas, porque são pessoas sensacionais, né? Acima de tudo. E é uma honra estar aqui e peço desculpas por ser do gênero masculino, porque eu acho que essa banca deveria ser só de mulheres, né? Porque é um trabalho, né, que só quem é mulher entende. 100%, por mais que a gente tenha empatia, por mais que a gente minha esposa é feminista radical, né? Por mais que ela me dê lições, me ensine coisas, me passe literatura, me passe dever de casa, nunca vai ser a mesma coisa. Eu nunca vou entender o mundo sob a ótica de uma mulher, né? Que seria tão bom, né? Hoje a gente não estaria lamentando uma guerra, né? Provavelmente, né? Se talvez os presidentes da Ucrânia e da Rússia fossem presidentas, né? Talvez não teríamos uma guerra hoje. Então, com muito orgulho de ter orientado também a aluna Vicente Maria Rita Neves Lopes, eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje, muito emocionado também. Então, Maria, a gente, como você deve saber, você vai ter 20 minutos para fazer sua apresentação, e após a apresentação eu vou passar a palavra para as professoras, avaliadoras, né, para darem aquele feedback para você e depois a gente se reúne e delibera, tá bom? Como vocês estão vendo, a apresentação já está aí, a Maria Rita está no controle, então vou passar a palavra para ela e marcar o tempo. Com você, Maria. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor João por prontamente ter aceito o convite e ser meu orientador. E me acompanhou desde o projeto de pesquisa, com certeza fez toda a diferença na concretização do meu trabalho. Gostaria também de agradecer a presença das professoras Jamile e professora Luísa por terem aceito compor essa banca. Para mim é uma honra tê-las aqui e eu tenho certeza que vocês têm muito a contribuir com o meu trabalho, cujo tema é o seguinte: discriminação das trabalhadoras no século XXI, as lacunas na proteção contra o assédio moral e a dupla jornada, um trabalho elaborado por mim, sob a orientação do professor e mestre João Ragenbeck Parisi. Bom, nessa parte introdutória da minha apresentação, e antes de adentrar o meu problema de pesquisa, é importante ressaltar que a discriminação contra a mulher, ela ocorre já há muito tempo, antes mesmo da sua inserção no mercado de trabalho, na medida em que eram atribuídas a essas mulheres atividades somente de cunho doméstico, de cuidados com o lar e com os filhos. Então, essa discriminação, incrustada em uma ultrapassada cultura patriarcal, acabou se transportando para as relações de trabalho, e que a literatura coloca como marco dessa inserção o advento da Revolução Industrial, que, diante da demanda por mão de obra, acabou admitindo o trabalho dessas mulheres. Mas, apesar disso, né, houve sim um avanço legislativo, muito por conta das lutas e dos movimentos dessas próprias mulheres em prol dos seus direitos. Inclusive, no primeiro capítulo do meu trabalho, em um dos tópicos se propôs a fazer essa análise de evolução legislativa. E um destaque que eu faço é que essas legislações, algumas delas já tinham um caráter discriminatório, a citar, por exemplo, a proibição do trabalho noturno das mulheres. Então, apesar das conquistas de igualdade de direitos, as mulheres ainda sofrem diversos tipos de discriminação, tais como o assédio moral e a dupla jornada, que foram justamente o recorte feito pelo meu trabalho.
Mas então, se existe a tônica da garantia de acesso igualitário ao trabalho por homens e mulheres, por que então elas lideram as estatísticas de vítimas de assédio moral e, em sua maioria, exercem dupla jornada de trabalho? Então, a partir dessas reflexões, chega-se ao meu problema de pesquisa. Quais as lacunas existentes na proteção das trabalhadoras contra as práticas de assédio moral e dupla jornada? Portanto, os objetivos do meu trabalho consistiram em, primeiramente, investigar as lacunas na proteção das trabalhadoras contra as práticas de assédio moral e dupla jornada, revisar a legislação nacional e internacional de proteção da trabalhadora, analisar a situação das trabalhadoras submetidas ao trabalho remoto, avaliar a legislação em relação à proteção das trabalhadoras contra o assédio moral e a dupla jornada, e também propor soluções de interpretação e supressão de lacunas que evidenciam essas discriminações. Portanto, a metodologia adotada na elaboração do meu trabalho consistiu em uma pesquisa de natureza exploratória, por meio do levantamento de informações sobre a temática abordada, a fim de se aprofundar no problema e deles extrair conclusões. Utilizou-se, então, o método de pesquisa bibliográfica, colocando em diálogo diferentes autores e dados. Para tanto, foram utilizadas fontes primárias, como leis, tratados, convenções e decisões judiciais, e fontes secundárias, como livros e artigos científicos. Bom, então, avançando aqui para o que se pôde extrair da minha pesquisa, inicialmente com relação ao assédio moral e as lacunas na proteção das trabalhadoras contra essa prática, o primeiro passo foi entender o que é o assédio moral. Porque, embora trate-se de uma prática antiga, né, um problema antigo, é relativamente recente em discussões acadêmicas. Então, aqui eu trago uma citação da autora brasileira Margarida Barreto, que de forma muito clara define o que é o assédio moral. Para ela, trata-se da exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Portanto, o assédio moral ele não deve ser confundido com dano moral, uma vez que uma das lacunas consiste justamente na má interpretação dessa prática, o que acarreta na banalização do tema. E isso se verifica diante das diversas demandas que chegam ao Poder Judiciário, em que muitos tentam se utilizar de atos isolados que não consistem na prática do assédio moral. E o que agrava ainda mais a manutenção da prática do assédio moral é a ausência de uma legislação específica que regule sobre ele, né? Isso dificulta o seu enfrentamento. Então, nesse sentido, observa-se que a jurisprudência assume um papel muito importante nesse cenário, na medida em que reconhece a ocorrência do assédio moral no ambiente de trabalho. E os tribunais, então, eles têm utilizado como principal critério balizador a indenização por dano moral, observando-se o critério reparatório com relação à vítima e o critério punitivo com relação ao empregador. Ocorre que, com a reforma trabalhista, acrescentou-se o artigo 223G, que, em seu parágrafo 1º, fixa limites para a reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes da relação de trabalho. Esse dispositivo, ele classifica as ofensas em leves, médias, graves e gravíssimas, e atribui como critério de valoração da indenização por dano moral o último salário do ofendido. Então, esse dispositivo, ele atinge diretamente as mulheres,
uma vez que, apesar da garantia constitucional da não discriminação salarial das mulheres, elas ainda, as estatísticas apresentam que elas ainda percebem menores salários. Durante a pesquisa, através de consulta nos sites dos tribunais regionais do trabalho, principalmente o TRT da Terceira Região, que abarca o nosso estado de Minas Gerais, observou-se uma estreita relação entre a ocorrência do assédio moral contra as trabalhadoras e o exercício da maternidade. Contudo, apesar da recorrência desses casos, não se verifica um entendimento específico voltado ao tratamento do assédio moral contra a mulher firmado pela jurisprudência. Então, agora com relação à dupla jornada de trabalho da mulher, o primeiro ponto abordado foi analisar, né, a relação, as implicações que o papel materno da mulher tem no seu ingresso e manutenção no mercado de trabalho. Viu-se que muitas mulheres, principalmente mulher pós-moderna, ela acaba adiando a maternidade em prol da sua carreira profissional. Mas o contrário também ocorre. Muitas, elas abandonam o emprego para se dedicar ao trabalho, à maternidade, perdão. E quando elas optam por esses dois planos, né, esses dois projetos de vida, elas acabam enfrentando uma dupla jornada de trabalho. E um dos dados que evidencia isso é a proporção de trabalhadores em tempo parcial, trabalhadores em tempo parcial, ela é maior entre as mulheres. E apesar da proteção da maternidade prevista constitucionalmente, a inserção e manutenção dessa mulher no mercado de trabalho, ela é influenciada ainda pela visão dos empregadores de que essas mulheres aumentam as despesas organizacionais por terem a predisposição biológica para gerar um filho. Então, durante a pesquisa também observou-se que o trabalho remoto, ele agravou a dupla jornada feminina, né? Na medida em que as creches estavam fechadas, né? Então elas tiveram um aumento dessa sobrecarga de trabalho, principalmente com relação aos filhos. E ainda sobre o aspecto do trabalho remoto, eu destaco a Lei 14.151, de 2021, que foi estabelecida para proteger a saúde das mulheres gestantes, né? E resguardando ainda o seu salário. Mas essa lei, o legislador, ele não se preocupou em dispor nenhuma garantia de subsídio ao empregador que teve que arcar com os custos do contrato de trabalho sem ter a mão de obra da trabalhadora em troca. E isso pode acabar acarretando na desestimulação do emprego dessas mulheres. Outro fator observado foi com relação à divisão sexual do trabalho, que é fomentada pelo sistema de organização social e econômico, na medida em que atribui às mulheres a função reprodutiva e aos homens a função produtiva. Com relação às convenções internacionais, observou-se que elas exercem certa influência no ordenamento jurídico brasileiro, mas elas não têm sido suficientes para coibir a discriminação contra a trabalhadora. E durante a pesquisa, que aqui é importante ressaltar, não encontrou-se assim uma legislação tão próxima quanto a Convenção Internacional de número 156. Essa convenção, como eu disse, ela foi a mais próxima que eu encontrei que regulava sobre a dupla jornada. Ela versa sobre a igualdade de oportunidades e tratamento dos trabalhadores com encargos de família. Mas tem um problema. Essa convenção,
ela não foi ratificada pelo Brasil, que por si só já representa um entrave no enfrentamento dessa problemática. Então, para concluir, aqui eu trago, assim como, né, no meu trabalho, a importância das políticas protetivas como alternativas no combate a essas práticas. Principalmente com relação ao assédio moral, sugere-se a implementação de canais de comunicação específicos que incentivem a vítima a denunciar a violência sofrida. Uma vez que essas mulheres, elas têm medo de denunciar e sofrer retaliações e não conseguir se manter no mercado de trabalho. E muitas delas, inclusive, não sequer sabem que estão sendo vítimas de uma violência, que é o assédio moral. Então, daí a importância da realização de campanhas educativas através do ensino e divulgação sobre o assunto. Por meio de políticas públicas que implementem isso. Mas não basta só divulgar e implementar essas políticas se não houver uma fiscalização e um controle sobre elas. Então, daí a importância da participação do Ministério Público do Trabalho com relação a essa fiscalização e esse controle. Viu-se ainda a necessidade e a importância da participação dos sindicatos enquanto entidades representativas dessa classe, por meio da criação de códigos de ética, por exemplo, a serem implementados nas empresas. A realização de palestras e a elaboração de cartilhas expositivas também seriam sugestões. E, principalmente com relação à dupla jornada de trabalho, viu-se a necessidade de criação de condições de independência que estimulem a geração de emprego e renda por meio de políticas que ampliem a entrada dessas mulheres em espaços de participação e representação, como na política, por exemplo, né? Não se vê uma representação significativa dessas mulheres na política. E principalmente no poder legislativo. Talvez se houvesse essa representação, a principal lacuna que eu destaco no meu trabalho, que é a ausência de uma legislação que regule essas práticas, ela poderia ser suprida. Então, aqui eu concluo a minha apresentação, fazendo menção ainda ao dia, né, que se comemora amanhã, ao Dia Internacional da Mulher, mais um motivo, né, uma data para a gente refletir sobre essas questões, que são de extrema urgência e relevância para as mulheres. Então, eu passo agora a palavra para a banca, para que vocês façam as suas considerações, né? Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Maria Rita, parabéns pela apresentação. De imediato, eu vou passar a palavra para a professora Luísa, que, né, está a postos aí, e ela vai fazer as observações com relação à sua apresentação e ao texto do seu TCC. Luísa, por favor. Oi, João, obrigada pelo convite, meu colega querido. Obrigada, Maria Rita, também, por me convidar para participar da sua banca. Esse tema é um tema muito que me chama muita atenção, porque, no final das contas, o que nós estamos aqui conversando é sobre, né, como se dão essas relações sociais de gênero, né? E aqui, especificamente, no que diz respeito ao mundo do trabalho, não é verdade? Então, nós temos trabalhado muito isso nos grupos de pesquisa, no GEPAD, no Desconstrua, né, que são grupos de pesquisa de colegas aí da universidade, o meu grupo de pesquisa que é o GEPAD, o Desconstrua do Antônio. E a gente tem sempre pensado sobre essas questões, não especificamente, né, muitas vezes a gente não está focado num tema como esse, mas é claro que a gente sabe, né, que essa questão da divisão sexual do trabalho, e aí é algo que, né, historicamente vem se
construindo, né, culturalmente, historicamente. E eu vou tentar aqui fazer alguns comentários gerais, depois eu vou olhar algumas partes aqui que eu marquei. Eu tenho o hábito de imprimir as coisas, eu sou meio das antigas, eu imprimo, eu escrevo. E as Depois, se você arvorezinhas, quiser... Oi? as arvorezinhas, coitadas. Hã? Não ouvi. As arvorezinhas, coitadas. Ah, putz, João, não fala isso. Eu vou tentar, estou tentando mudar. Tô brincando. Fica à Tá? vontade. Eu vou conseguir. Então é o seguinte, né? Você traz aí no seu trabalho esse debate sobre o assédio moral e a dupla jornada de trabalho. Aliás, quando eu li o seu trabalho, eu fui lembrando de tantas coisas, até desde a minha graduação, quando eu era uma jovenzinha, estudante, de acontecimentos da minha própria vida mesmo, né? Fizeram sentido para mim também, né? Dolorosos às vezes até também. Então, Maria Rita, você traz a questão do assédio moral e da dupla jornada de trabalho, né, para a mulher, né, o seu percurso histórico, e como isso perdura até os dias atuais, essas lacunas, né, que estão por trás aí dessas duas questões, né. Você tem uma redação, eu vou falar um pouco sobre a sua forma de escrita primeiro, antes de entrar no tema. Eu gostei muito de ler o seu trabalho. O seu orientador é bem chatinho também, né? Deve cobrar até na hora da escrita, né? Provavelmente. Muito bem escrito, uma redação clara, um encadeamento de ideias. Eu estou falando isso, parece assim, nossa, mas é o óbvio, né? Claro, um trabalho tem que ter isso, mas normalmente os trabalhos, muitas vezes os trabalhos não contemplam isso. O seu trabalho é um trabalho que tem uma redação clara, possui encadeamento de ideias, né? E gostei muito do modo como você dividiu, né, o sumário, todo o texto. Então, te parabenizo já, essa parte mais light, né, de parabéns aí, você escreve bem, eu acho, sabe, consideravelmente, assim, bem, para um trabalho de conclusão de curso, né. Tem algumas coisas que eu anotei aqui, depois, se você quiser, a gente pode até se reunir, para mim não é problema, tá, para eu te passar algumas coisas que acho que deve ter passado batido para você. Na leitura do seu texto, o que eu percebi aqui, né, que fica claro é que existe uma lei para tratar dessas questões de assédio moral, de dupla jornada, mas o fato é que nós vivemos em uma retórica e nada se concretiza. A prática não aparece aí, não é? Então tem a Carta Magna, tem projetos de lei, diferentes leis, e o que eu entendo nessa leitura é que ficamos aí num blá 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 sem fim e que nada se concretiza, né? E o que acontece, né? Ficamos apenas nesse diálogo, né? Nessa conversa da igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, mas isso não, de fato, não se realiza, não é? E a gente vê isso concretamente até os dias de hoje, né? A gente vê isso com clareza acontecer, né? Então, o seu trabalho, ele mostra, ele diz, ó, não existe e você diz isso no seu trabalho, você fala uma ausência de efetividade prática das leis, certo? Né? Então, assim, outra coisa importante que eu percebo no seu trabalho, né, é que você diz que para além da confecção dessas leis e da concretude delas de fato, né, delas acontecerem, serem concretizadas na realidade, a confecção de leis e de políticas sociais, né, que estejam focadas, né, eu percebi isso como uma proposta, né, me parece, e até alguns autores tratam disso, seria uma saída, uma das saídas possíveis, né, de conscientização, né, de conscientizar a respeito de uma mudança de lugar ocupada pela mulher na sociedade atual, de um modo geral, né, no que diz respeito a vários aspectos e em específico no mundo do trabalho, né. Então, eu percebo reflexões, as críticas, as lacunas, você apresenta a lei aqui, ali, aí você apresenta e já mostra, mas isso aqui, olha só, está aqui, mas
não acontece na realidade. Olha esse outro aqui também, mas fala isso, aí logo depois tem um projeto que fala isso. Então, eu achei muito interessante quando você fala também de buscar um novo paradigma, né? Um paradigma relacional, né? Para, então, ter como foco a superação dessa cultura, né? Que é sexista, essa cultura machista, né? E que para que isso ocorra, para que essa transformação social almejada que você coloca aí no seu trabalho, e que eu acho muito interessante, para que isso aconteça, deve então ocorrer um diálogo entre os saberes, entre os diferentes campos de saber, né? Uma interdisciplinaridade. E aí vem um questionamento já para você, aproveito. Até que ponto você, Maria Rita, percebe nas leituras que você realizou, né, toda essa revisão bibliográfica, um diálogo do campo jurídico com os demais campos de saber no que diz respeito a essa temática? Se é que você tem essa resposta, ou se isso apareceu, né? Que diálogo é esse, né? Que é possível colocar em prática essa interdisciplinaridade para que nós, então, venhamos colocar em prática também esse paradigma relacional, né? E aí você fala também de outras saídas, né, de aplicação de políticas preventivas, campanhas educativas, fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, né? Propostas, né? A gente termina um trabalho falando a solução, então, precisamos pensar em políticas, não é isso também? Normalmente é isso, a gente propõe, né? A gente faz as críticas, né? Levanta todo, faz o histórico, mas também o ideal também é apontar saídas, e você busca apontar saídas, né? Aí no seu texto. Quanto tempo que eu tenho para falar, gente? Eu estou aqui toda folgadona. Ai, Luísa, eu não tenho compromisso hoje, não. Que Não sei isso, como é não, que tá a pelo amor Jamile. de Deus. Peraí. Bom, olha só. Acho que é uns 20 Eu minutos, né? agora eu vou fazer uma outra Meia parte, hora. uma parte mais pontual. Desculpa, João, te interrompi, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Fica à vontade. Então, assim, eu achei muito boa a divisão aqui do sumário, tal. Vocês optaram por essa, eu gosto muito desse jeito aqui. A cartilha lá do TCC fala de autor-data, né? Do esquema autor-data. Eu acho esse formato aqui muito mais agradável aos olhos. Algumas partes do seu texto, depois eu posso te ajudar com isso, Maria Rita, para depois você finalizar o seu trabalho, se você quiser, para entregar, que estão algumas repetições aqui, de coisas que eu acho que desnecessário, né? Quando você, na página 13, você faz um breve histórico da evolução legislativa de proteção à mulher no mercado de trabalho, você utiliza algumas, Caroline Maria Mota Santos, As Mulheres Brasileiras do Espaço Privado da Casa, mas eu acho que tem uma autora muito importante que trata sobre a questão de gênero das mulheres, uma historiadora que chama-se Mary Del Priore. Você podia dar uma olhada, ver se... Eu acho que isso que essa autora fala aqui, ela já falou há muito tempo atrás. Chama-se Mary Del Priore. E aí eu vou lendo, os comentários que eu vou fazendo é isso, que parece que tem uma idas e vindas de processos opressores em relação às mulheres e também de ineficácia da legislação em relação a essa opressão no que diz respeito ao assédio moral e à dupla jornada, principalmente ao assédio moral, né? Uma sugestão, na página 17, você vai falar sobre do assédio moral e a dupla jornada como uma das principais práticas discriminatórias dirigidas contra as mulheres. E aí você faz aqui, tem uma parte aqui que você fala sobre as diferentes variáveis. Não você, a autora aqui que você cita, que é... E não está aparecendo o númerozinho aqui. Acho que ficou faltando. Acho que é de Castro Moreira, Giane, discriminação nas relações de trabalho.
Ah, ficou faltando, viu, a remissão aqui, na página 17. E aí eu digo que talvez em algum momento aqui, ou uma sugestão, você pode acatar ou não, quando você vai falar também de discriminação do mundo do trabalho, trazer o debate da questão que a gente trabalha muito, inclusive no grupo do Antônio, no GEPAD, da interseccionalidade. Quando você vai falar de discriminação, tá? Quando você vai falar de relações, qualquer uma dessas variáveis, seja raça, gênero, classe social, elas não podem ser trabalhadas, pensadas separadamente. Elas se entrecruzam e muito, e isso faz muita diferença, tá? A jornada, o assédio moral, a dupla jornada, ou tripla, de uma mulher branca é diferente de uma mulher negra, tá? E isso, eu acho que em algum momento talvez seja bom você fazer essa, nem que seja numa nota de rodapé, falar que você tem consciência disso, tá? Eu também falo aqui na 18, para você dar uma olhada na página 18, quando você fala um olhar histórico da problemática da discriminação de gênero nas relações de trabalho, você dá uma olhada na Mary Del Priore também, tá? E aí eu coloco uma pergunta aqui. Eu acho que o meu texto deve ser a mesma numeração que a sua, né? Da página 19 para 20, você fala: Correia e Carriere relatam que pessoas cujas características são as mesmas, e embora sua manifestação aconteça de forma dissimulada, a discriminação indireta acarreta os mesmos efeitos nefastos daquela, da direta ou a indireta. Você está falando. Eu falei, aí eu pergunto para você: pessoas cujas características são as mesmas, quais características seriam essas? Características são as mesmas, o potencial, a formação. Porque se formos falar de marcadores sociais da diferença, as características consideradas são outras. Tá? Então, eu queria saber, depois de você, que características são essas a que você se refere aqui. Talvez eu não tenha entendido bem, você tenha colocado no texto, mas eu não consegui enxergar. Que tipo de características são essas? Não sei se você encontrou aí no seu texto. Pode repetir a página? Eu não sei se Da está. página 18, que está aqui para mim, página 18 e página 19. Saindo da 18 para 19. Não, peraí, saindo da 17 para o 18, desculpa. Ah, sim. Peraí, deixa eu voltar aqui só um minuto. Quando você começa assim, quanto às formas de discriminação, Moreira aponta que pode ser direta ou indireta. Aí você vai falar em determinado momento aí pessoas cujas características. Eu queria saber o que você está querendo dizer com isso, tá? Certo. Uhum. Vamos ver. Interessante. Não, mas aí você pode anotar e depois ao final, tá? Não precisa. E se você, fique à vontade aí. É uma questão só para um melhor entendimento. Muito bom isso de você trazer na página 19 que você coloca, né, a mulher vista enquanto cuidadora, né? Esse papel atribuído às mulheres, né? E isso eu pude perceber bastante quando eu tive contato com o pessoal da enfermagem, dando aula para o pessoal da saúde coletiva, como essa missão do cuidado, sabe? Vem muito vinculado às mulheres. E a maior parte dos alunos de enfermagem, dos alunos que eu tive, eram mulheres. Não houve um outro homem ali. E tem todo um histórico, né, da explicação disso também, né, de como, do porquê. Mas é isso, e a gente vê nas próprias famílias, nessa coisa do cuidado, o cuidado para com as crianças, o cuidado para com os idosos, esse atributo, né, cultural que é entendido, né, como sendo das mulheres. Você fala, Maria Rita, na página 20 para 21, você fala pela primeira vez de violência no ambiente de trabalho, mas eu não me lembro de você ter falado de violência em nenhum outro momento. Você fala com relação ao assédio moral e à violência no ambiente de trabalho.
Então, você está separando essa violência, isso eu quero também uma pergunta, violência no ambiente de trabalho, você separa isso de assédio moral e de dupla jornada, ou a violência no ambiente de trabalho seria um outro tipo de violência que você está falando, violência física mesmo, de péssimas condições de trabalho? O que seria essa violência no ambiente de trabalho que você fala, eu acho que uma única vez, e você põe do lado de assédio moral aqui? Também, só para poder entender melhor, caso você tenha, né? Ah, na página 24, gente, eu vou ser mais rápida, tá? Mas é só para poder ajudar aí, para poder... Ó, segundo Sandra Angelita Pinto, a banalização do tema também se tornou um empecilho, tal, tal, tal. A autora aponta para o fato de que muitos procuram se beneficiar utilizando de fatos isolados, sendo que a principal característica do assédio está justamente na repetição de atitudes violentas sem um motivo claro. Como assim? Porque violência pode ter um motivo claro, se tiver um motivo claro, pode ter violência? É o modo como você escreve aqui, eu acho que você precisa ver isso, rever isso aqui. Mesmo havendo motivo, claro, a violência não se justifica. Então, eu acho que é o jeito que você escreveu aí. Você fala, não, as pessoas têm repetidas vezes atitudes violentas sem um motivo claro. Violência não se justifica em nenhuma circunstância. Só para a gente pensar junto, viu, Maria Rita? Para melhorar o seu trabalho, para tirar algumas questões que talvez estejam meio nebulosas, vamos dizer assim. Na página 28, você fala, dessa forma, no finalzinho do parágrafo, a criação de políticas protetivas eficazes que garantam a penalização do assediador incentive a vítima a denunciar a violência sofrida poderão diminuir a ocorrência dessa prática, proporcionando um ambiente de trabalho saudável e a cultura de valores morais. O que seria uma cultura de valores morais nas empresas? Um termo também complexo esse, hein? Porque isso aí pode levar a diferentes entendimentos. E dá até arrepio, ultimamente, ouvir essa expressão, cultura de valores morais. Passando. Eu entendi, não sei se eu entendi certo, João e Maria Rita e João. Então, quer dizer que por falta de uma lei para dar conta dessa questão do assédio moral, vale-se de indenização por dano moral, né, para poder resolver essas questões, é isso? Entendi corretamente, né? É tipo uma analogia que vocês falam no direito, né? Se faz, é isso? É só para eu saber. Depois vocês puderem me dizer. Eu considero que o assédio moral ele é uma espécie de dano moral, porque o dano moral tem várias possibilidades de ocorrer, né? O assédio é uma forma que causa, né, causa um dano extrapatrimonial para o trabalhador. Então, é como se fosse você utilizar o genérico para cuidar de uma doença específica. Ah, entendi. Ok. Porque não tem algo específico para isso, né? Exatamente. Não, tem legislações esparsas em municípios, em estados, mas federal não tem, o que é um absurdo, né? Assim, não tem uma legislação sobre dano moral no Brasil até hoje. Se cuidou de tanta coisa, mas o assédio moral... Entendi. Tem se importa. Eu acho que... Bom... Eu acho que, assim, são as minhas... Eu fiz aquelas primeiras considerações e eu acho que é isso, assim, dúvidas pontuais, mas, de um modo geral, o texto está compreensível, bem escrito. As sugestões que eu fiz, eu acho que a questão da interseccionalidade, quando você vai falar
eu sei que é uma questão sobre o mundo do trabalho, mas sobre o mundo do trabalho para as mulheres. De que mulher você está falando? Que mulher é essa? Tá? Então, são diferentes. Tem a autora, a Kimberly Crenshaw, tem a Patricia Hill Collins, que são autoras que falam, principalmente a Kimberly Crenshaw, que trabalha sobre essa temática, sobre esse conceito de interseccionalidade. Talvez você coloque aí só para você mostrar que você sabe do que você está falando, assim, entendeu? Você não está... existem diferentes demandas, não existe um grupo de mulheres homogêneo, tá? Não existe um feminismo universal, certo? Existe um feminismo, uma tentativa de um feminismo colonialista, né? E patriarcal, e existem outros feminismos. Existem feminismos também. Então, quando você vai falar de mulheres, aí você tem que também pensar sobre isso. Essas são as minhas colocações. E aí depois, Maria Rita, se você quiser, a gente pode até marcar um meeting aí, e eu vou te falando as partes aí, para você entregar o seu trabalho fechadinho. Se Eu o João vou, deixar, com a permissão dele. claro, não, pelo amor de Deus. Todas sugestões muito valiosas. É que tem Eu coisas gosto, assim eu digo até de palavras ou de coisas que passaram batido e que de repente eu posso ajudar. Certo? É isso. Luísa, muito obrigado pelas palavras. E é importante ter uma pessoa que realmente veja como você se importou com os termos, né, colocados no trabalho. O que a gente coloca, o que a gente escreve, tem que ter um significado, tem que ter uma tradução, né? Então, por mais que a gente revise, sempre passa e muito relevantes. A Maria Rita certamente vai revisar. Maria, você pode responder as perguntas que ela fez para satisfazê-la, né? Sim, com certeza. Primeiro eu quero agradecer, né, toda essa contribuição. É muito importante, com certeza eu vou querer, vou aceitar sim essa reunião para que a gente possa trabalhar, né, essas questões, principalmente essas autoras, né, professora, eu acredito que você tenha materiais que possam me auxiliar, né, na complementação do trabalho. Sobre a questão da interdisciplinariedade entre os campos do saber, eu observei, sim, durante a pesquisa, até mesmo uma das grandes autoras, a autora francesa Marie-France Higueroin, eu não, desculpa a pronúncia, ela fala, né, que essa abordagem, né, do assédio moral no trabalho, né, na questão da prevenção, ela perpassa, assim, por diversos campos do saber, e ela coloca que essa questão da interdisciplinariedade, né, que ela fala da educação dos responsáveis como uma forma de ensiná-los a levar em conta a pessoa humana. E ela coloca a participação do pessoal da psicologia, né, dos psicólogos, para que haja essa educação. Afinal, o assédio moral ele é uma violência, né, e principalmente uma violência psicológica que pode levar a uma violência física. Então, sobre essa questão muito importante, talvez tenha outras questões, né, acerca da interdisciplinariedade que eu posso vir a agregar. Quanto à questão racial, realmente, essa foi até um alerta que me acendeu, mas depois que eu já havia redigido a pesquisa, em fazer essa ressalva, né, até na elaboração dos meus slides, eu coloco uma figura de uma mulher negra, porque eu tive esse pensamento depois, e que com certeza eu preciso acrescentar, como a senhora mesmo disse, em uma nota de rodapé, para deixar isso claro que, olha, é diferente, não é igual o tratamento, né, de mulheres brancas e mulheres negras. Então, quanto à atenção, né, que você chamou, sobre as características são as mesmas, isso realmente passou despercebido, essa expressão,
eu preciso reformular essa parte para que não entregue o trabalho com essa expressão, porque não são, né, de fato, não são as mesmas. E assim como a expressão sem um motivo claro, né, eu acho que também não ficou bem colocado lá na página 24. Bom, no mais, eu agradeço as suas contribuições, com certeza foram de grande valia para o meu trabalho, eu aprendi outras, né, tive a percepção de outra pessoa vindo de fora, isso é muito importante, sempre agrega. E então, muito obrigada. Passo a palavra ao João. Obrigado, Maria. Vou passar agora a palavra para a doutora Jamile para fazer as considerações. Lembrando, Maria, que a gente não pode exigir da Jamile minúcias, né? Porque ela acabou caindo de paraquedas aqui, gentilmente, participando da banca. Então, por favor, professora, a palavra está com você. Obrigada, João. Obrigada pelo convite, na verdade, João, porque é até uma pena. Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para tecer maiores minúcias, como a professora Luísa fez, porque realmente é um trabalho muito bom. Eu não costumo fazer uma fala inicial apavorando o aluno, a aluna, para depois soltar o spoiler no final, né? Eu já solto o spoiler de cara. O trabalho é muito bom. E eu gostaria realmente de ter tido um pouquinho mais de tempo para apreciar mais. Então, assim, eu faço minhas as colocações da professora Luísa, porque alguns apontamentos que a professora Luísa fez, eu também identifiquei, alguns poucos apontamentos. Obviamente que a professora Luísa, ela teve essa possibilidade de mais leitura, mas eu fiquei muito impressionada com o trabalho, e desde já parabenizo a aluna, e parabenizo também ao orientador, porque é um trabalho que a gente percebe que há uma orientação, né? Então, professor João, não se desculpe por ser o único homem da banca, porque o teu papel aqui, primeiro, como orientador, é um papel de excelência, e apesar de ser homem, a gente sabe da sua simpatia pelas questões aí de gênero, e é um grande professor e uma grande pessoa, que está sempre nos frontes das lutas femininas, tá? Então, não se desculpe por isso, não. Às vezes, vale muito mais um homem com essa consciência, com esse posicionamento, do que, infelizmente, algumas mulheres que a gente ainda percebe ter desconhecimento da causa, né? Então, parabéns, João, pela orientação, e parabéns, Maria Rita, pelo trabalho, tá? É um trabalho muito bom mesmo. Eu vou começar aqui do começo, também vou fazer algumas pequenas colocações. O resumo, lá na página 7, eu acho que eu vou mencionar a página conforme o arquivo PDF e não o arquivo real. Deixa eu ver aqui. Página 7, eu acho que vai ser a página 6 para você. Mas eu vou seguir aqui o arquivo PDF, tá? Então, lá na página 7, o teu resumo, você está de parabéns, tá? É muito agradável a gente conseguir, já de cara, um resumo tão bem elaborado. O resumo, para mim, é a peça mais difícil de se fazer um trabalho numa pesquisa científica. E por que isso? Porque é a finalização. Depois que você escreve todo o trabalho, introdução, conclusão, você volta para o resumo. E o resumo é um espaço muito pequeno, que é o cartão de visita da tua pesquisa. E o teu resumo, viu, Maria Rita, está muito bem feito. Ele está metodologicamente adequado, ele já traz a metodologia que você vai utilizar na tua pesquisa, ou utilizou na pesquisa, né, porque, na verdade, o resumo é a última coisa que escrevemos, e a problematização. Então, você está de parabéns. A mesma coisa na tua introdução. Também é uma introdução metodologicamente adequada. E parece besteira mencionar isso, mas não é. A gente ainda encontra trabalhos em que o resumo e a introdução, eles não estão metodologicamente adequados. Eles trazem elementos, eles narram o trabalho, mas não trazem a metodologia, a problematização. E isso não é um problema que você apresenta, tá? Resumo e introdução
excelentes, tá? Faço as mesmas algumas poucas colocações que a professora Luísa trouxe, alguma coisinha aqui e ali que eu acho que merece essa revisão, mas a professora Luísa já coloca. Eu queria trazer a questão, até aproveitando a fala da Luísa, quanto à propositura do teu trabalho, né? A propositura do teu trabalho é no sentido de verificar, eu estou lendo o teu resumo, tá? Lá no meio do teu resumo, você está se propondo aqui verificar na legislação brasileira a adoção de disposições socialmente eficazes, tá? E aí, mais um pouquinho à frente, você questiona se a eficácia da legislação de proteção à trabalhadora contra especificamente duas situações, né? Das práticas discriminatórias comuns no ambiente de trabalho, que é o assédio moral e a dupla jornada. Então, aqui está colocado o teu trabalho, a tua proposta, a tua problematização em busca do que você vai. E aí, até, conforme a professora Luísa ia mencionando, isso me veio também à mente, mas na leitura do teu trabalho ficou muito claro para mim, que você, Maria Rita, você está num âmbito ali de pesquisa que talvez você precise fazer a leitura do professor Marcelo Neves, tá? E eu digo isso por quê? Porque o professor Marcelo Neves, ele faz toda uma construção teórica para falar da legislação simbólica, tá? Ele tem um livro que é a Constitucionalização Simbólica, em que ele vai falar sobre as normas constitucionais meramente simbólicas em países periféricos, principalmente, caso do Brasil. E aí, para ele chegar nessa constitucionalização simbólica, ele vai falar sobre legislação simbólica. Então, o professor Marcelo Neves, ele tem uma construção teórica muito interessante, em que ele baseia-se em dois fundamentos teóricos para a sua tese. O primeiro fundamento teórico, que é da teoria sistêmica de Luhmann, onde ele aponta, a partir de Luhmann, diferenciações entre sociedade, sistemas e subsistemas. Tudo para construir e identificar a função do subsistema jurídico e a autonomia operacional desse subsistema jurídico, tá? Isso a partir de Luhmann. E é uma tese muito difícil, de muita complexidade. Luhmann é uma leitura muito difícil, mas o professor Marcelo Neves, ele consegue trazer Luhmann talvez para uma realidade um pouco mais compreensível de nós, meros mortais, para dizer que existe ali um subsistema jurídico que tem uma autonomia operacional, e isso não é pouca coisa, tá? E, além do mais, ele utiliza-se da construção da chamada legislação simbólica, em que ele trabalha aí uma hipertrofia da função simbólica da lei, aqui numa função político-simbólica, em detrimento da função instrumental da lei, que seria a função normativo-jurídica. E aí, essa construção que ele vai fazer é muito interessante, porque ele vai construir o simbólico, ele vai explicar o que é o simbólico, e ele vai, em Freud e Lacan, né, ele busca o símbolo em Freud, ele passa pela semiótica de Lacan, ele vai trabalhar a mediação semiótica de Lacan na interação com o outro, para apresentar a subjetividade e explicar essa subjetividade de Lacan através de 3 registros que ele diz indissociáveis, tá? Que é o imaginário, o simbólico e o real, ok? Então, isso tudo para o professor Marcelo Neves dizer o seguinte: nessa hipertrofia de uma função político simbólica da lei, eu deixo para trás a função jurídica da lei,
tá? E aí eu crio a legislação simbólica através de uma sobrejuridificação da realidade social, ou seja, um aumento excessivo de textos normativos, que é aquilo que a professora Luísa disse, que não serve para nada às vezes, tá? Então, eu crio um monte de texto normativo, um monte de lei, que tem uma função político-social, que é de acalmar a sociedade. Olha, espera lá, sociedade, eu, Estado, estou criando aqui regulamentações para satisfazer as demandas sociais, mas que no final das contas tem meros efeitos simbólicos e não efetivos, tá? Ou seja, o texto normativo, ele acaba trazendo funções latentes de natureza meramente político-simbólicas, muito fortes, socialmente, porque ele dá uma resposta para a sociedade, mas no sentido de função normativo-jurídica, que é efetivamente a função regulamentadora, e aquilo que vai gerar impacto, né, social através da concretização da norma é muito fraco, tá? Isso a gente tem à beça no Brasil. Tá? Então, o professor Marcelo Neves, inclusive, diz a nossa Constituição é simbólica, em certos aspectos, porque a gente tem muitas normas constitucionais que até hoje não encontraram concretização, né? E isso é fato. E, portanto, a gente tem, além disso, muita legislação infraconstitucional que não encontrou essa concretização. Então, o teu trabalho, Maria Rita, está aí. Quando você se questiona sobre essa eficácia social, é isso que você está querendo dizer. A gente até tem uma certa legislação que não é adequada, porque a gente deveria ter uma legislação melhor de proteção ao trabalho feminino, mas a gente até tem uma certa legislação, só que ela nem é eficiente. Ela não é eficaz, ou seja, socialmente ela não se concretiza. E aí cai na fala da professora Luísa, é um blá 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 sem fim, que o Estado impõe para a gente, mas que na prática não chega a lugar nenhum. Então, Maria Rita, eu te convido a continuar pesquisando nessa área, evidentemente, e trabalhar um pouco dos seus futuros textos a partir dessa legislação simbólica, tá? O livro é Constitucionalização Simbólica, do professor Marcelo Neves, que o professor João conhece, e vai te passar depois, porque eu acho que dá samba aí, viu, João? Eu acho que dá um belo de um texto para ela, inclusive, justificar o porquê que as coisas não acontecem no Brasil, nos países periféricos. Está aí, a legislação existe, a gente não cumpre. É a velha história de, será que a lei vai pegar? A gente está nesse lugar ainda do mundo jurídico. No Brasil, a gente se pergunta, será que a lei vai pegar? Como se a lei não fosse imperativa. Como se a norma, que é aquilo que a gente extrai da lei, não fosse imperativa, né? Teoricamente imperativa. Então, eu acho que é aí o teu lugar de pesquisa, viu, Maria Rita? Aprofunda nisso, porque eu acho que a leitura do professor Marcelo Neves vai trazer alguma satisfação no sentido de entender o porquê que isso acontece. A luta continua, a gente vai continuar lutando, ainda para concretizar a Constituição, para concretizar a legislação brasileira, porque esse é um problema muito sério. Mas você teria como explicar o porquê que isso não acontece, tá? Então, te convido a essa leitura. No mais, me chama a atenção, você traz no seu trabalho, você cita no seu trabalho alguns textos internacionais, alguns tratados internacionais, e não poderia deixar de ser, porque eu tenho acompanhado alguns trabalhos do professor João, que às vezes ele me convida para as bancas, e eu percebo que o professor João ele tem esse cuidado de, na construção do pensamento ali do trabalho, sempre trazer os tratados internacionais a respeito disso, tá? Então, o seu trabalho, como a professora Luísa mencionou, você tem uma espinha dorsal
representada pelo teu sumário, muito bem determinada. E isso é o que oportuniza um bom trabalho. Porque a partir do momento que você tem essa espinha dorsal, você sabe para onde você vai. Porque quando a gente não tem uma espinha dorsal muito bem estabelecida, ou seja, um sumário, você não sabe para onde vai. Mas o seu trabalho, ele tem começo, meio e fim. Ele parte de uma propositura de pesquisa e ele chega a uma conclusão, tá? Então, o seu trabalho, metodologicamente, está muito adequado nesse sentido. E nesse passeio que você faz pela tua pesquisa, você traz alguns tratados internacionais, você menciona, inclusive, que existem lacunas no sistema internacional, por exemplo, em relação à dupla jornada, tá? Mas eu te convidaria, então, a refletir também para um próximo trabalho, no sentido de, evidentemente, que quando a gente pega os tratados internacionais a respeito dessa questão específica, né, do trabalho feminino, a gente não tem muita coisa específica. Você cita, você traz algumas convenções, você traz alguns textos e documentos, né, convenção, recomendação, ali da Organização Internacional do Trabalho, que é a fonte que você foi buscar, isso é muito válido, mas eu te convido a fazer uma pesquisa através de um sistema global, e aí partindo, evidentemente, da ONU, né, trabalhando todos os textos que vão mencionar as mulheres, não somente na questão trabalhista, porque a gente não tem realmente muita coisa, mas você vai buscar, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 48, você vai buscar na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 79, tá? Que vai ser internalizada pelo Brasil pelo Decreto 4377 de 2002, tá? Você vai para as convenções da Organização Internacional do Trabalho especificamente e você vai sempre encontrar a proibição à discriminação, a proibição ao tratamento diferenciado. Então, isso te dá subsídio para uma construção textual de que existe uma proteção, embora não específica, mas existe essa construção, tá? A partir também do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tá? E, finalmente, vindo para o sistema regional, tá? Aqui eu estou mencionando o sistema da ONU, o sistema global, e vindo para o sistema regional da Organização dos Estados Americanos, né, que é o nosso sistema, e trazendo a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 48, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 69, que é o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, e, por fim, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 94, chamada de Convenção de Belém do Pará, porque foi assinada aqui no Brasil. Isso tudo, e tem outros documentos, tá? Se você pesquisar, você vai encontrar. Isso tudo é um arcabouço internacional muito importante, que embora, por exemplo, te deixe na mão quanto à dupla jornada de trabalho que você se propõe a tratar, mas te dá um arcabouço internacional muito forte, por exemplo, para você trabalhar um futuro controle de convencionalidade, tá? A necessidade que hoje a gente tem de, para além do controle de constitucionalidade, efetivar o controle de convencionalidade, que nada mais é do que a gente cumprir internamente não só as nossas normas, mas principalmente os tratados internacionais de que fazemos parte, de que somos signatários, e somos signatários de todos esses que eu mencionei para você. E aí, a gente pensar a partir, né, hoje a gente chama de constitucionalismo multinível, mas nada mais é do que você beber nas várias fontes, tratados, constituições, para criar um grande sistema internacional em que a gente possa discutir essas questões sem medo. E aí você tem um arcabouço jurídico muito grande para defender o porquê que no Brasil ainda estamos discutindo a efetividade da legislação brasileira. Ora,
A legislação brasileira não está servindo para nada? Então vamos aplicar tratado internacional, vamos aplicar de cima para baixo, para a gente perceber o quão juridicamente nós somos medíocres. Porque nada funciona. Essa é a realidade. Nada funciona. Mas é papel nosso, Maria Rita, não só fazer essa pesquisa, como levantar a bandeira, como você está fazendo, como a professora Luísa faz, né, nas demandas aí feministas, de gênero, como o professor João está fazendo sempre na seara trabalhista, porque esse é o nosso papel, levar para o senso comum a realidade. É uma realidade ruim do nosso sistema jurídico, tá? Porque a gente ainda está nesse lugar de fala de, a lei não pega. A lei não pega, a lei não pega, como se isso fosse possível. A gente tem um arcabouço jurídico considerável, sim, e a gente precisa começar a fazer, primeiro, o Poder Executivo cumprir políticas públicas. Começo de conversa, tá? A gente tem um arcabouço jurídico, a gente tem uma Constituição e a gente tem um Executivo que não trabalha mais políticas públicas. Então, tem que começar daí. E cobrar o Poder Judiciário na implementação dessas medidas. Tem que cumprir lei. Vamos aprender que tem que cumprir lei. Tá? Então, Maria Rita, eu te convido a isso, tá? Eu te convido a você ampliar a tua pesquisa, que já é ótima, mas trazer esse olhar da legislação simbólica e não só do constitucionalismo multinível, mas sim do que nós estamos vivendo e daqui para frente é irremediável, embora o Brasil esperneie, que são os tribunais internacionais, os tribunais regionais, tá? Eu vou dar um spoiler para você nessa bagunça toda. O Supremo Tribunal Federal, ele tem problema em cumprir as decisões da Corte Interamericana. Ele tem um problema, ele acha que ele não tem que cumprir a decisão da Corte Interamericana quando a gente tem tratados assumindo o compromisso, né? Nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica, portanto, precisamos cumprir as decisões da Corte Interamericana. Nós somos signatários dos tratados globais da ONU, portanto, nós temos que cumprir, né? Então, assim, eu fico esperando o dia que a gente vai ter que cumprir o Tratado de Roma, que é o Tratado do Tribunal Penal Internacional, no dia que o Tribunal Penal pedir a entrega de um brasileiro nato, se o Supremo não vai entregar, tendo um Tratado de Roma de 94 assinado. Então, assim, a gente é muito medíocre ainda no cumprimento do que é o sistema jurídico. Oi. A gente tem os candidatos aí. Então, João, entra aí, não vai acontecer, você sabe que não vai. O problema é que esses candidatos, eu acho que eles não vão ser julgados no Tribunal Penal Internacional, mas eu fazia gosto que fossem, né? E eu queria ver o que o Supremo ia fazer. Vai se negar a entregar um brasileiro nato? Né? Com a justificativa de que, olha, não extraditamos, né? Não, mas é entrega, é outro instituto. Então, Maria Rita, o teu campo de pesquisa, ele é muito amplo, tá? E você, assim, você pode ampliar muito essa pesquisa a partir desse seu trabalho, que está, sim, excelente, tá? É uma leitura obrigatória. Claro, alguns acertozinhos aqui, ali, mas é um trabalho excelente, tá? Então, voa, Maria Rita, voa, tá? Voa, porque eu acho que você escreve bem, você pesquisa bem, você teve um orientador aí que é um dos melhores, e assim, trabalho maravilhoso. Pena que eu tive pouco tempo de leitura, porque é uma leitura que eu diria essencial para a nossa instituição. Parabéns, João, parabéns, Maria Rita. Parabéns, Maria Rita. Não se emocione agora ainda, que a gente ainda vai ver se você passou, né? Eu queria agradecer muito as colocações, tanto da doutora Luísa quanto da doutora Jamile. Eu já percebi que a Maria Rita vai acabar sendo orientanda de uma das duas no futuro, né? Espero para o mestrado, para o doutorado, porque você tem talento, né, Maria Rita? Você escreve muito bem. Eu, como orientador, tive pouquíssimo trabalho, de fato. Quando eu comecei a ler o texto, eu percebi, nossa, eu nem estou acreditando, tá? Escreve muito bem, concatenou bem as ideias. Aí a gente
faz os questionamentos, requer um aprofundamento aqui, outro ali, mas não chega no nível, né, de vocês, membros da banca, que estão brilhantemente colocaram aí vários aprofundamentos que realmente são necessários. Então, Maria Rita, eu vou fechar, né, essa parte da apresentação, de questionamento, de colocação, e vou para a parte da deliberação, tá? Eu vou orientar tanto a doutora Luísa quanto a doutora Jamília a fecharem câmera e microfone, que eu fiz um grupo no WhatsApp para a gente deliberar aí sobre sua nota, tá certo? Então, até já.
Bom, Maria, boa noite. Voltamos da deliberação. Nós discutimos longamente, né? Tivemos um intenso e acalorado debate, mas acabou que chegamos num consenso e, no primeiro momento, você foi aprovada, tá? E com a nota de 100. Parabéns. Nossa, eu só tenho a agradecer. Vocês são demais. Com certeza eu aprendi muito com a banca. Vocês agregaram muito no meu trabalho. Eu quero continuar, dar continuidade, como os professores mencionaram, a minha pesquisa. Seguir, né? Continuar nessa linha. Nossa, eu tô emocionada. Parabéns, você merece, viu? E olha, o João foi essencial. Ele disse que não, mas ele foi, assim, crucial desde o projeto de pesquisa. Me guiou. João é danado. Danado de bom. Tranquilo. Isso aí é fruto do seu trabalho e do excelente orientador que você teve. Muito obrigada, nossa. Você se dedicou, você escreve bem, o João é um excelente orientador, te guiou bem aí por esses caminhos, e aí o resultado foi esse, sucesso. Pessoal, você consegue tirar um print aí para a gente registrar o momento, Maria Rita? Deixa eu ver se eu consigo. Porque eu não sou dos mais habilidosos com essa coisa. Então, sorri aí. Parabéns, Maria, pela aprovação. Agora você é uma bacharel em Direito, tá? Quer dizer, ainda não, né? Que você ainda vai fazer disciplina. Você antecipou o TCC, não foi isso? Sim, eu tinha trancado, né, o curso, então faltam duas matérias. Ah, então beleza. Então, meus parabéns. Espero te ver aí fazendo mestrado, doutorado, tá bom? Que um dia você seja nossa colega. Tomara. Muito obrigada. Então, pessoal, queria finalizar nossa formalidade aqui, nosso evento. Agradecer e parabenizar a Maria Rita. Tenho muito orgulho do trabalho dela. Tive o privilégio de orientá-la. Confesso que achei fácil, né? Não foi difícil. Ela é uma ótima aluna, se dedicou bastante e tem talento. E queria também agradecer muito a participação das duas professoras, doutoras, que deram sugestões assim, né? Que eu tenho certeza que a Maria Rita vai querer. Inclusive, acho que você deve se reunir com a Luísa para a gente futuramente tentar publicar esse trabalho, né? E dar continuidade a esse trabalho. Se você quiser seguir carreira acadêmica, vai ser mais um passo, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada, João, pelo convite. Obrigada, João. Maria Rita, depois você entra em contato. Pode deixar, professora. Entrarei. Pessoal, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Luísa. Tchau, João. Tchau, Maria. tchau. Tchau, Lu.